Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. Pessoal analisando, falando da vitória do São Paulo. Vitória importante, né? Mais 3 pontos. São Paulo entra no G4 do Brasileirão. Venceu o Grêmio hoje, 1-0, gol do Lucas. Vamos acompanhar, né, aqui a mídia falando dessa vitória. Créditos aqui na descrição. ESPN Brasil, tá chegando por aqui, ainda não é inscrito. Aproveita e já se inscreve. Deixa aquele like também. O like é uma forma de você apoiar aqui o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Eu fiquei por Miami. William. Eu fiquei por Miami. Muito bem. Se diga. Vamos ouvir Zubeldia e Alegria. Rebeldia ou alegria? Zubeldia. Vamos ver se ele tá no rebeldia. Eu tô curioso, Porque a arbitragem gera rebeldia e o resultado gera alegria. Vamos saber. Mas a arbitragem te gerou rebeldia hoje? Ficou bravo com a arbitragem? O que você achou da arbitragem? Eu achei a arbitragem lamentável hoje. E você? Não, padrão. Não? Não, não é padrão. Foi lamentável? Eu vou te ouvir na sequência, o povo vai te ouvir na sequência. Vamos ouvir primeiro o Zubeldia. Na média do Brasil. Isso. Sobre os acréscimos no final do jogo, o juiz acabou dando 13 minutos. Se isso, na sua opinião, acabou contribuindo para 13 minutos. 13 minutos para um jogo. Creo que es la primera vez que lo veo aquí. Eu 13 também. minutos. Mamita. Y que no. Quiero felicitar a nuestros torcedores, ¿no? Está bien dicho. A nuestra hinchada. Cuanto más difícil estaba el juego, más alocado, más nos empujaron. Ya el primer tiempo digo, pucha, 70 y pico % de posesión. Prácticamente no podían pasar mitad de cancha. Digo, esto no es Brasilerao. Yo pensaba, no, esto no es Brasilerao. Brasilerao es más... y bueno, después el segundo tiempo entendí. Esto sí es el Brasilerao, dije. Casi me agarro un ACB. Pero bueno, es así, ¿no? Hicimos un gran primer tiempo y con sensaciones de poder hacer el segundo. Y en el segundo tiempo pudo haber pasado cualquier cosa. Nos podrían haber empatado, podrían haber ganado. Podríamos haber ganado nosotros por un gol más. Erramos 4 o 5 goles bastante claros también. Una locura. Muy buen primer tiempo. De lo mejor. Lo disfruté. Y un segundo tiempo con un montón de acontecimientos que lo volvió un juego loco. Y bueno, pudimos sacarlo adelante. Valioso 3 pontos. É verdade. Nós tivemos 2 tempos distintos. No primeiro tempo, nós tivemos alguma dificuldade de encaixe de marcação. Com isso, nossa linha defensiva baixa um pouquinho mais e cria mais situações de perigo no nosso gol. No segundo tempo, nosso time incorporou mais, entendeu melhor o jogo e a partir das trocas, logo desde o início o time já se comportou bem, a partir das trocas melhorou bastante e nós não conseguimos empatar ou virar o jogo por detalhe meio. Muito bem, lembrando que ali o Alexandre Mendes falou em coletiva porque o Renato está doente, né? Gripado e tal, e não ficou no banco para comandar o time do Grêmio hoje, que perdeu mais uma, se mantém na zona do rebaixamento, e contrapartida o São Paulo entra no G4. O Lagabeira, sabia? O Lagabeira? Gabeira, o Renato só chama ele de Gabeira. É mesmo? Rio de Janeiro. E tem a ver com o Gabeira mesmo, Fernando? A gente vai falar sobre o jogo. É? Agora fiquei curioso. Depois você me conta? No final do linha de passe. Então tá bom, tá prometido para o final do programa. Mas o Vitor Birner vai falar porque o primeiro assunto foi a arbitragem. Tem vários assuntos aqui para falar de São Paulo, mas o primeiro foi a arbitragem. Mas pelo jogo ou pela arbitragem? O Zubeldia começou ali a coletiva pela arbitragem. Porque o Pedro disse que é padrão. A arbitragem atrapalhou o jogo. Porque nesse acréscimo de 10 minutos que viraram 13 minutos, Isso, certo? Isso. A gente teve uma expulsão Igor Vinícius. do Igor Vinícius. Quando faltava 1 minuto e meio, mais ou menos. Isso. Por isso que até aumentou o tempo. 3. A gente teve o cartão amarelo para o Ferreirinha, porque ele caiu ali em cima da bola e tal, foi lá e deu o cartão amarelo. E tivemos ali um jogo que... Sim, mas para mim não teve o menor sentido os 10 minutos de acréscimo, e foi justamente nesse acréscimo exagerado que a coisa começou a ficar complicada para o árbitro. Olha aí, então as imagens. Vamos lembrar que o Zubeldia estava muito incomodado com a arbitragem do último jogo. Né? Contra o Atlético Mineiro, o gol do Paulinho. A falta marcada no lance, Sim. A falta que não houve. Tem outros incômodos na temporada, né? Tem o incômodo da não expulsão do Carlos Miguel no Clássico e tal. Foram jogos muito grandes. Teve isso. O São Paulo, um jogo do Atlético fora, nesse é uma sequência, o jogo Itaquera. O São Paulo reclama internamente também do jogo contra o Vasco, né? De 2 lances ali, a goleada.
Mas ali o São Paulo jogou muito mal. Só que eu acho que o time joga mal e a arbitragem errar não são coisas que eu necessariamente conecto. Porque aqui se tem um discurso, aqui que eu falo em geral, o time jogou mal. Então isso justifica o erro do árbitro. Não justifica o erro do árbitro. A única coisa que torna o futebol não foi feito para ser justo, tá? Futebol foi feito para ser cruel. Essa é a essência do jogo, é um jogo. Não é uma conta matemática que você soma e o resultado é sempre igual. Então, a partir do momento em que as decisões do jogo ou o resultado do jogo tem influência ou o jogo fica mais difícil por conta de uma arbitragem, esse jogo é injusto. Mesmo que o time que tenha ganhado tenha sido o time que mereceu ganhar, o jogo se torna um jogo injusto. É o caso de hoje? O jogo de hoje foi um jogo injusto. Jogo injusto. O Grêmio podia ter empatado? Podia ter empatado. Merecido. Por quê? Por que não empatou? Não, sim. Incompetência na finalização. Tá. Incompetência. O Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Palmeiras podia ter feito gol. Botafogo podia ter feito foi gol. 1-0 foi injusto? Não foi injusto. Não foi injusto, é verdade. Porque o goleiro pega, o atacante erra. Porque isso pertence ao jogo. É eficácia que o Abel fala. Agora, como o São Paulo também não teve por eficácia exemplo, para ampliar o placar. Esse árbitro foi tão mal no jogo que quando ele dá o amarelo pro Igor Vinícius, ele nem sabia. Ele não lembrava que ele tinha dado outro. Senão não teria dado. Não teria dado o cartão. Eu concordo, isso eu concordo com você. Não teria dado o cartão. Concordo com você. E depois o São Paulo foi lá e cozinhou a bola um pouquinho lá perto do escanteio, um tempo inteiro ali e tal, não sei o quê. E era um lance para cobrar um escanteio. Certamente ele teria dado o amarelo, só que como ele deu o amarelo antes, que ele não era para dar, que não teria dado, ele não dá o amarelo. Perfeito. Ou seja, é o jogo, é o árbitro sendo engolido pelos seus próprios erros no jogo. Os 13 minutos, diante do que aconteceu, estão muito longe do padrão do Campeonato Brasileiro. Muito longe. Muito longe. Eu não para justifica. 5, 6 minutos ali e tal, acabou, segue o jogo, ele deu 10 de cara. E eu entendo o Rubem Dia, ele tá desfrutando, né, da loucura, é o termo exato, que é o futebol brasileiro. Eu sempre tiro sarro, Pedro Zupac. De mim? Não, você não. Quando o técnico estrangeiro vem para cá e começa a acontecer as coisas, eu sempre tenho a minha frase clássica. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Ele até quis tomar uma cerveja ali. Então você está concordando comigo que hoje a arbitragem seguiu o padrão. Não seguiu. Show de horror. Não seguiu. Não se dá 13 minutos diante do que aconteceu. Seguiu o padrão, mas nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. A arbitragem, muitos jogos. Não, mas isso não é padrão. Ruim não é tudo ruim. Tem ruinzinho, muito ruim. A arbitragem foi horrorosa. Falar de critério, o Zubel Dia falou que foi horroroso. Você nunca tem alguém que acaba, olha, parabéns à arbitragem hoje. Não é bom ou mal. Tem níveis. Tem graduações de ruim. Mas está sempre flutuando no muito ruim. Hoje, por exemplo, marcaram um pênalti pro Vasco. Calma, a gente vai chegar lá, calma. Não, pelo amor de Deus. Então, ruim também. Não ruim. É a média. Não é ruim, aquilo não é ruim. Aquilo é muito pior do que ruim. É muito pior do que ruim. Não teve zero impacto da arbitragem no resultado. O resultado do jogo não teve impacto de arbitragem. E o São Paulo correu um risco. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não tô questionando o resultado, você não percebeu? Eu tô falando sobre a arbitragem. Não. Eu não tô. É isso que me incomoda. Eu não necessariamente vou misturar essas coisas. Eu perguntei pra ele, você quer que eu fale do jogo ou da arbitragem? Da arbitragem. Eu estou falando da arbitragem. É isso. Não é porque foi mal, porque ganhou, foi porque. Não, eu tô falando da arbitragem. Esse nível de arbitragem não pode acontecer. O cara não pode errar o cálculo do tempo de um jeito como esse. No acréscimo. Isso não é uma coisa tão assim. Algumas coisas no Brasil têm algum padrão. Algumas coisas, poucas. Por exemplo, o jogador vai por cima, pega o adversário com muita força, provavelmente vai ser expulso. Tem lance que não foi expulso já, mas a maior parte das vezes será expulso. Né? O jogador foi lá, fora do lance de bola e deu uma cotovelada. Quase todas as vezes o cara vai ser expulso. Tem algumas coisas no mísero, minúsculo, irrisório padrão do futebol brasileiro que se segue algum padrão. Esses 13 minutos foram totalmente fora do padrão. Não influenciaram no resultado. São Paulo ganhou o jogo. Perfeito. Mas... Teve próximo de influenciar. Nossa. Teve muito próximo. E sabe o que é o pior? O futebol é tão cruel, é tão contraditório, apesar das pessoas não gostarem disso, que o fato do time ter sido prejudicado, do jogo ter aumentado, do Igor ter sido expulso e etc., tornaram tudo isso, pelo que você viu na redação, a vitória para o São Paulo. Uma vitória épica. No jogo que ganhar do Grêmio na atual situação, é importante, o torcedor gosta de ganhar, mas não teria essa carga emocional que teve, exatamente porque o árbitro tornou o jogo Inclusive o jogo terminou numa finalização do Grêmio. O Grêmio valoriza a vitória do São Paulo. O Grêmio poderia ter virado. Mexido, exatamente. Isso tornou a vitória Isso também acho, não é só dramática, arbitragem. mais do que os acréscimos. Porque o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo do São Paulo foi um nível de intensidade altíssimo. O São Paulo engoliu o Grêmio no primeiro tempo, com bola e sem bola. O Grêmio não conseguia ter a bola. São Paulo roubava a bola demais.
E no segundo tempo, o Grêmio, assim, a partir da troca, e o Alexandre Mendes fala disso, ele tira o PP, coloca o Carvalho, o time sai um pouco mais para o jogo e o Grêmio começa a jogar. E o São Paulo teve muitos problemas para manter a sua vitória. Eu acho que a gente tem que falar que o nível de futebol do Grêmio que melhorou. E para um time nas condições do Grêmio, o normal é o time se abater depois do primeiro tempo que fez contra o São Paulo. E o Grêmio já se abateu contra o Cruzeiro, por exemplo. O Grêmio toma 2 gols rápidos lá em Caxias e acaba o jogo para o Grêmio. Hoje o Grêmio conseguiu reagir muito bem dentro do jogo. O Grêmio não merecia perder o jogo pela bola rolando. Mas perdeu. Então, assim, acho que a diferença de primeiro para o segundo tempo, quanto o Rafael foi exigido, acho que isso torna a vitória mais épica na visão dos mais emocionados torcedores. E aqui na redação da ESPN a gente tem uma turma boa de torcida. Vários emocionados. É legal de vários acompanhar. times. De vários times. Sem dúvida, a rodada aqui é um acontecimento. Hoje não parecia. O esporte não pode Hoje estar não aqui na parecia. rodada. Então eles lotaram. Hoje os São Paulinos lotaram as cadeiras ali. Hoje tivemos o camarote tricolor e o camarote do Palmeiras. E eu acho que tem uma coisa, porque eu acho que hoje foi um jogo de notícias mais tristes do que felizes para o São Paulo. O Alisson O Alisson, ele é o jogador mais importante do São Paulo hoje. Fez um primeiro tempo brilhante. Brilhante. Ele é um jogador insubstituível no elenco de São Paulo. Para mim, ele é o melhor jogador da posição do campeonato. Tá? Ele é o pilar do São Paulo de saída de bola, de marcação, de construção, de chegada à frente. Hoje, como o Zubeldia também não tinha o Luiz Gustavo suspenso, uma hora quando ele coloca o Wellington Rato para fazer um segundo homem do lado do Bobadilha, o Bobadilha ainda precisa se firmar no São Paulo, ainda não é o jogador que o São Paulo necessita. Eu achei ele um erro, hein? Então, não funcionou. Ele podia ter colocado o Nestor. Podia ter colocado o Nestor, e aí fica uma coisa que eu gosto de lembrar que o Rogério tinha razão, né? Porque o Galopo, ele me disse, inclusive, aqui numa entrevista, não diretamente, participei de um... Bola da vez. Não, acho que foi um Sport Center. O Rogério foi bola da vez, que ele falou sobre o Galopo. Sim. Eu te assisti de casa, bola da vez. Não, mas o Galopo disse pra gente que essa história de que ele não podia jogar como, que ele não tinha dificuldade de marcação, era um equívoco, porque ele não entendia de onde vinha isso, porque na Argentina ele jogava como segundo jogador de meio de campo. Aqui ele não tem nível para isso. Não consegue. Aqui ele não consegue. Toda vez que ele entra de segundo, o São Paulo perde intensidade total. Tanto que ele entra como terceiro jogador do meio de campo. Sim. Hoje, quando... No lugar do Luciano. Isso, e aí o São Paulo consegue reconstruir um pouco seu sistema de marcação. Isso é um erro de leitura de muitos treinadores. Achar que pode colocar determinados jogadores como segundo homem para o que está se praticando hoje no Brasil. Mas o próprio Zubeldia colocou algumas vezes. O Alisson entregaria tudo que entregou como segundo homem de meio campo. Só o Dorival Júnior. Pois é, porque o Alisson era um atacante até que tinha dificuldade. Se o Dorival descesse mais alguém ali. Eu acho o seguinte, eu acho que todo o mérito do Dorival, o tipo de jogo que o Alisson fazia estava gritando para ele jogar ali. Que ele ia jogar nesse nível, aí realmente foi isso. E aí passa. Quando a gente lamenta, a gente passa o próprio Alisson aqui. Por que ele atinge esse nível? O que ele passou antes? O que ele superou? Então, você pensar tudo que ele já viveu, o que ele teve que driblar, com 31 anos. Para ter que isso agora, muito provavelmente, temporada dele sendo abreviada. Sim. Informação, você que passou aqui, né? Que o Eduardo Afonso mandou para você, né? Manda pra gente, né? Fratura no tornozelo direito, vai ser submetido a uma cirurgia nessa quinta pela manhã e é isso aí, provavelmente, esse ano não vai dar mais problema. Então, e aí você pensar que todo um trabalho... O Alisson, ele não teve que simplesmente se superar do ponto de vista técnico em campo. Sim. Então, você... Sai da depressão de cogitar suicídio, vai se tornar o jogador mais importante do time e campeão da Copa do Brasil. São Paulo perde a dupla, reviver, porque a dupla era Pablo Maia e Alisson. São Paulo perde a sua dupla titular. Isso é triste, e não é pro São Paulo. Isso é triste pra gente que senta aqui e vê um cara jogando nesse nível e olha pro cara e fala o que ele superou pra hoje. Luiz Gustavo e Bobadilha, porque é o que o São Paulo tem. O que eu achei interessante hoje no primeiro tempo, nos melhores momentos do São Paulo, porque o Zubeldia foi Ferreirinha na esquerda, Luciano de 10, Lucas na direita, né? Que é o básico do São Paulo. Varia quem é o homem da esquerda. Hoje, de novo, foi o Ferreirinha. Em vários momentos do primeiro tempo, o Ferreira foi jogar na direita. E não é que ele inverteu, não. Ele concentrou, o Zubeldia concentrou todo mundo na direita. Era Luciano, Ferreira e Lucas num triângulo, uma coisa meio Fluminense do Diniz ano passado, sabe? Que vinha Keno, Arias, com Samuel Xavier, todo mundo do mesmo lado. E até porque o Grêmio tinha o Reinaldo de lateral esquerdo e o ponta pela esquerda, que deveria voltar para recompor, era o Soteldo, que não recompõe. Então, sobrecarregando o Reinaldo, o São Paulo encheu de jogadores qualificados, todos do mesmo lado, e gerou vitórias individuais por ali o tempo inteiro. Então, essa movimentação eu não tinha visto o São Paulo fazer ainda. O Ferreira vinha dobrar no mesmo lado do Lucas e deu muito certo. O Ferreirinha fez um bom jogo,
O Lucas resolveu o jogo. O Caleri saiu com uma dor muscular ali. Mas acho que não deve ser nada demais, Imagino que não. Mas pelo primeiro tempo, partidaça do São Paulo. A queda gera algum tipo de preocupação, isso não pode acontecer. Mas a queda passa necessariamente pela saída do Alisson? O crescimento do Grêmio aqui. O Grêmio já volta. Quando o Alisson sai, as mexidas do Grêmio. As mexidas do Grêmio. O Natan surpreendentemente. Obviamente você não ter o Alisson nesse time de São Paulo hoje impacta. Mas não é só isso. Nem o Alisson, nem o Pablo Maia, nem o Luiz Gustavo. Você está pegando ali, acho que todos os jogadores são importantes, mas hoje em dia não tem um time muito forte sem volantes consistentes. O setor ali onde você elencava tranquilamente 3 bons jogadores, você não tinha agora. Para mim, a gente precisa falar também das mexidas do Grêmio. Não é melhorou. Só queda natural, cansaço, arbitragem. O Alisson, o Grêmio melhorou no segundo tempo. O Grêmio jogou no segundo tempo. E pelo que o Zupac estava listando como foi o primeiro tempo de São Paulo, foi isso. O Grêmio não viu bola. E você voltar para um segundo tempo jogando o que você jogou é interessante. Não está só condicionado a que o outro deixou de fazer ou quem não tinha do outro lado. Mas é um problema sério do Grêmio, mesmo tendo 2 jogos a menos ainda, quando a gente observa o que está acontecendo. Eu queria falar disso. E em sequência, ou o Grêmio joga bem, partidas ali até admiráveis do ponto de vista de iniciativa, até de posse de bola, e não vence, como já aconteceu contra o Flamengo, como já aconteceu contra o Botafogo, jogos fora de casa em que o time teve personalidade e o resultado não veio, e agora de novo contra o São Paulo, ou não joga absolutamente nada e não demonstra nenhum repertório para sair. O repertório eu não vou só colocar na conta do Renato Gaúcho. Tem muito de elenco também. O time que o Renato entra hoje no primeiro tempo, e isso para mim faz toda a diferença, era bem desequilibrado. Eram 3 jogadores ali de força, de velocidade na frente, Soteldo, o Galdino e o Pavon. E o Pavon até é o único que consegue ter um lampejo ali já no final do primeiro tempo. E no meio, 3 volantes, sem o Cristaldo. Não tinha ninguém para fazer esse papel de criação, tanto é que o Alexandre Mendes saca o PP para tentar uma novidade que funciona bem com o Natan, mas tem muita limitação no elenco do Grêmio hoje. E fora a questão do centroavante, não tem um substituto para o Diego Costa. Se a preocupação no São Paulo hoje, e é uma preocupação grande, uma dor de cabeça substituir o Alisson, no Grêmio é ainda de composição de elenco. O Grêmio contratou reforços, está se movimentando, mas não são reforços de impacto para elevar o nível de qualidade de um time que está numa temporada muito difícil. Se o Inter está enfrentando dificuldade com um bom elenco, com jogadores ali de porte, de peso, imagine o Grêmio com elenco limitado e ainda nessa mesma situação de dificuldade dos times do Rio Grande do Sul. É isso, galera. São Paulo entra no G4 do Brasileiro, conquistando um resultado muito importante contra o Grêmio. Tinha até falo antes dessa partida que era um jogo complicado para o São Paulo, principalmente pela questão ali do Grêmio estar no Z4, jogar com esses times que estão lá embaixo é complicado, os times dão a vida. Primeiro tempo, o São Paulo amassou o Grêmio. Segundo tempo, o Grêmio deu trabalho, o São Paulo correu até riscos ali de tomar um empate. Teve um lance mesmo ali do Reinaldo, bem no finalzinho da partida, o último lance. Ele finalizou, ainda bem que a bola foi para fora, já pensou tomar um empate com a lei do ex ainda, Reinaldo. Mas o São Paulo conquistou o resultado muito importante. Teve a chance de matar o jogo já no primeiro tempo, teve várias chances ali, até porque o São Paulo foi muito superior, amassou o Grêmio. Segundo tempo, o jogo foi ficando complicado, mas o São Paulo foi feliz e conquistou a vitória. O Alisson teve que ser substituído, um lance ali, um lance feio do Alisson. E agora é o São Paulo se preparar para a sequência dos próximos jogos. Final de semana já tem mais jogo no Brasileirão. E o São Paulo agora já vira a chave, pensando aí nessa próxima partida contra o Juventude, jogo fora de casa. Se não me engano, vai ser em Brasília esse jogo no Mané Garrincha. Campo neutro, vai ter muito torcedor do São Paulo. Muitos torcedores também reclamaram ali, dos minutos de acréscimo, foi quase uma prorrogação, o primeiro tempo ali de uma prorrogação, 12 minutos de acréscimo. Os jogadores do São Paulo ali na beira do campo já estavam desesperados, reclamando com a arbitragem. Zubeldia também ali no final do jogo, quando o Daronco apitou o final da partida, ele correu, saiu disparado, abraçou o André Silva. André Silva que perdeu um gol, uma chance na cara do gol. Era só ter tocado a bola para o companheiro ali, para o Ferreirinha. Ele acabou
optando, né, por finalizar, perdeu a chance de matar o jogo, mas foi uma vitória importante e o São Paulo agora segue, né, nessa pegada aí para a sequência dos próximos jogos. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer aí nessa sequência. Amanhã, né, hoje, né, saiu o sorteio que já é mais de meia-noite, né, hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo vai conhecer o seu adversário. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.